Muito boa tarde, povo de Campo Grande. Hoje vamos estar começando agora a nossa live em rede, parceria do Descafeinado Filosófico junto com o Rede Sustentabilidade. Ontem nós conversamos com o Jean, porta-voz estadual do Partido Rede, e hoje a nossa live vai ser com o vereador Eduardo Romero. Ele que é jornalista, além de vereador, claro, ator ambientalista, o Eduardo Romero. Ele tem hoje 40 anos de idade, formado em jornalismo pela Uniderp em 2005, pós-graduado em didática e metodologia do ensino superior pelo Centro Educacional Anhanguera, terminou em 2012, e no ano de 2014 ele fez o seu mestrado, defendendo uma dissertação sobre comunicação lá na UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco ele vai estar entrando aí para falar conosco. Ele também é formado em Direito, também na Anhanguera, Uniderp, e agora doutor em Comunicação, ele, pela Unicinos, no Rio Grande do Sul. Hoje ele é vereador pelo Rede Sustentabilidade aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É ele que nós vamos conversar hoje um pouquinho, esse vereador que está aí no mandato desde 2012, e ele foi eleito em 2012, o mandato começou em 2013, está aí até hoje como vereador em Campo Grande, já foi reeleito algumas vezes. Nós vamos esperar ele chegar aí conosco para conversar com o nosso querido Eduardo Romero. Ontem nós conversamos com o Jean Fernandes, porta-voz estadual do Rede. Amanhã eu vou estar gravando com outro pessoal, com a Michele, que é uma consultora financeira, e na quinta-feira a gente volta com o Rede novamente, com o Jefinho, o Jefferson, que é pré-candidato a vereador aqui em Campo Grande. Estamos esperando aí o Eduardo conseguir entrar conosco aí. O Eduardo Romero, nosso grande vereador. Pessoal, enquanto isso eu vou comentar com vocês alguma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. O Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro colocou um comunicado, não sei se vocês viram a publicidade, provavelmente aqui vocês não vão ver em Campo Grande. Lá no Rio de Janeiro, um comunicado deles avisando que vão voltar às aulas e dizendo que o distanciamento social não é ciência. É uma coisa absurda, pessoal? Absurdo mesmo. O Jefferson está tentando convidar ali o Eduardo para participar conosco, já vai entrando. E talvez amanhã à noite, depois da conversa com a Michele, talvez eu grave um pouquinho comentando sobre esse disparate que foi esse comunicado, do Sindicato das Escolas Particulares lá do Rio de Janeiro. Um absurdo. Deveria ser de graça, que é a educação, porque a educação é função do Estado. O Estado delega a escola particular vender um bem que, em tese, seria gratuito e universal de acesso de todos. E os caras fizeram uma publicidade, se você procura aí essa publicidade para ver, está ali vou pedir para o Jefferson emprestar para mim o celular, para poder ver. O nosso querido Eduardo Romero chegou aí conosco. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, Tarcísio. Tudo jóia? E você? Tranquilo? Tranquilo. Tarde e noite, Tarde e noite, é verdade. Ontem eu errei, inclusive falei boa tarde, não é mais boa tarde, é boa noite. Deu 18 horas e é boa noite. Então vamos repetir. Uma boa noite aí, querido vereador Eduardo Romero. Tá tudo ótimo, graças a Deus. E com você, tranquilo, meu irmão? Olha, comigo tá maravilhoso, ainda mais agora com a oportunidade de conversar com vocês. Ontem eu conversei aí com o seu chefe de gabinete porta-voz também, o Jean Fernandes. Uma conversa bem legal. E hoje vamos conversar um pouquinho com o vereador Eduardo Romero, Obrigado. Acompanhei a live de ontem, realmente foi muito produtiva, muito bacana, viu? Parabéns pela iniciativa aí. Acho que essa iniciativa, Tarcísio, é importante a gente destacar aqui, ela é fundamental. O que a gente mais preza na rede é a cidadania política. É as pessoas, de fato, exercerem a sua cidadania e entender que a política, ela precisa, sim, ser discutida, precisa ser conversada, precisa ser transparente, E esse papel que você está fazendo aí com essa proposta, essa rodada ontem com o Jean enquanto dirigente partidário, hoje comigo como vereador, depois você vai ter o Jefinho como um pré-candidato, um jovem aí também alçando espaço, para ocupar esse espaço político, é fundamental, porque a gente precisa desmistificar essa ideia de que a política é o espaço só do político, Ela é o nosso espaço, é o espaço da sociedade, E é muito legal quando pessoas como você, que é ligada à educação, que tem uma vida toda dedicada
a entender o que a educação de fato faz e transforma a vida das pessoas, quando você traz essa discussão, você mostra que a gente precisa, de fato, ocupar esses espaços, né? Então, que a gente possa ter mais iniciativas como a sua aí acontecendo nesse país, viu? Parabéns. Verdade, bacana. Para quem não está acostumado ainda comigo, eu sou uma pessoa, como o Eduardo falou, do povo, né? Que está tendo acesso a utilizar, vamos dizer assim, a internet, hoje essa tecnologia maravilhosa, o Instagram, o Facebook, para tentar conscientizar um pouco as pessoas, como o vereador falou aí. Tudo que é feito no mundo é feito pela política, né? Tudo que é feito no mundo é viés político. E nós temos que entender que é pela política que podemos mudar muitas situações, né, Eduardo? É verdade, verdade. E aproveitar e te dizer Agora, que a gente está sendo acompanhado aqui por gente de longe, viu? Tem uma galera da Bahia aí acompanhando a gente, tem gente que está em outros lugares aí compartilhando dessa ideia, viu? Que bom, que gostoso ver essa interação. Nacional, né? Muito bom. Rede nacional. O Eduardo, é o seguinte, vamos fazer uma conversa diferente ontem do que foi com o Jean. Hoje cedo, eu fui dar uma estudada conhecia já um pouco do trabalho do Eduardo na Câmara de Vereadores, mas eu não conhecia, vamos dizer assim, o ser humano Eduardo Romero. Eu descobri algumas coisinhas aqui para a gente começar. Eu descobri aqui um detalhe que talvez as pessoas que estão assistindo aí não saibam. Não sei, o Jean não deve ter comentado com você, eu pedi para não comentar, vai ser uma surpresa. Mas a minha primeira questão aqui é que eu descobri que você nasceu em Fátima do Sul e que você foi adotado por um casal, se eu não me engano, quando você tinha 8 meses de idade, o seu Valério e a dona Isaura. Queria que você falasse um pouquinho quem foi, né, esse casal. Eu acho que os dois já partiram, né? Já nosso partiram. Convívio. Fala um pouquinho para nós quem foi esse casal maravilhoso. Falo sim. Bom, primeiro, é sempre uma honra falar dessa história e obrigado por você ter comentado disso. Eu faço sempre questão, quando posso, Tarcísio, de dizer da adoção para mostrar para as pessoas que a família não é só aquela com relações consanguíneas, né? A família, ela pode ser o amigo que você conhece no caminho, pode ser o seu padrinho, a sua madrinha, que viram referências para você, pode ser um professor, uma professora, enfim, as pessoas que a vida te permite ir conhecendo. Eu nasci em Fátima do Sul, que fica aqui no interior do nosso estado, né, 240 quilômetros de Campo Grande, e quando eu nasci, os meus pais biológicos tiveram um desentendimento, se separaram, a minha mãe não pôde me ter como filho, né, e aí ela insistiu até o ponto que ela pôde, mas ela não conseguiu dar sequência nos cuidados que uma criança precisava. Em especial, eu que era uma criança com muito problema de saúde, tinha bronquite, sinusite, asma, né, então eu dava muito trabalho do ponto de vista de saúde nesse período, né. E aí ela acabou me, entre aspas, dando para ser criado para o casal Valério e Isaura, que eram os meus padrinhos de batismo, né? A minha família tem uma tradição católica e nessa tradição o batismo tem um significado de quando você é chamado para ser um padrinho, uma madrinha, você assume o compromisso dos pais na impossibilidade dos pais em cuidarem dos filhos, né? E isso sempre foi muito sério para a gente. Tanto que até hoje, quando alguém me oferece uma criança para batizar, eu sempre avalio bem para dizer, olha, se eu estou ou não em condições, porque para mim é algo muito, muito sério essa questão, né? Independente da questão religiosa, pela própria experiência de vida, né? E aí eu tive o privilégio de ser adotado por esse casal, que eu tenho um orgulho imenso de falar, é uma pena que eles já cumpriram a sua missão aqui na Terra, já partiram, mas os dois, com origem rural, vivendo da agricultura familiar, criaram 8 filhos, né? Desses 8 filhos, 6 biológicos e 2 adotivos, né? Eu sou um desses adotivos. Tem uma outra menina que foi adotada aos 7 anos, né? Que é a Silvana, que cresceu com a gente também. E é muito legal porque nunca houve uma separação entre quem era o filho biológico e quem era adotivo, né? Tanto que até fisicamente a gente se parece muito. Acho que de tanto conviver, a gente pega os traços, né? Mas eu tenho, Tarcísio, um orgulho imenso dessa família. Eu vim para Campo Grande, tinha 4 para 5 anos de idade, cresci já aqui no bairro universitário, onde eu moro desde sempre, né? E tenho muito orgulho das coisas que eu pude aprender, né? Eu digo assim, eu tive uma família biológica que me permitiu chegar a esse mundo e eu tive uma família adotiva que me permitiu ser gente nesse mundo, né? Porque o que o meu pai e minha mãe me ensinaram, o que o seu Valério e a Dona Isaura me ensinaram, foi exatamente isso, a conviver
no coletivo, a dividir o que se tem. A gente sempre foi uma família com muita dificuldade, eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar na família, né? Mas a gente nunca deixou de sonhar, de acreditar nas coisas, né? O meu pai e minha mãe nunca deixou de incentivar essas experiências todas, né? Eu estou até vendo aqui que o Ângelo Lourenço está dizendo, né? A adoção é um ato incrível, ele também tem essa experiência de ser um filho adotivo, né? E aí é muito legal porque quando a gente compartilha essas histórias, a gente vai percebendo que tem muita gente na mesma conexão, né? Então, eu só te diria assim, para resumir, Valério e Isauro foram as pessoas mais incríveis da minha vida que me permitiram ser quem eu sou hoje, viu? Que legal. Que eles estejam, e com certeza estão hoje com Deus, né? Num lugar especial ali, junto com Deus. Eduardo, eu marquei outras coisinhas aqui também, que É. talvez eu descobri, porque assim, eu não tinha ficado nem sabendo disso. Eu fiquei sabendo hoje quando eu fui, eu já vou querer correr atrás desse livro. Mas parece que além de que você cuidou dos projetos na época de estudante, né, na universidade lá do Córrego Balsa, toda uma história ali no bairro universitário. Eu vi hoje uns vídeos seus fantásticos, internacional, que você era bem novinho. Eu até assustei quando vi. Mas teve uma outra coisa especial que você fez também, que foi o livro Giro Brasil Duas Rodas. Você percorreu o Brasil aí de moto, num estilo meio diário de motocicleta, fez esse livro. Conta um pouquinho, foi um sonho que você realizou? Foi, rapaz, foi um sonho que realizou. Bom, hoje você tá me desmontando aqui, né? Porque eu estava preparado para falar de mandato, você está indo por um lado que é bem diferente, mas que eu acho muito bacana e que é gostoso mostrar essa outra parte também, né? Como eu te falei, né? Eu cresci numa família que sempre teve muito amor, muito carinho, mas a gente sempre teve muita limitação econômica, né? A gente teve, como boa Sim. parte das famílias brasileiras, a gente precisou trabalhar muito para sobreviver, literalmente vender o almoço para comprar a janta, né? É, e aí, assim, eu tinha um sonho, que era conhecer o Brasil de perto, conhecer as pessoas de perto, né? A gente ouvia falar de um Brasil que é tão diverso, que é tão grande, que é tão gigantesco, mas para a gente era só as aulas de geografia, alguns contatos que eu passei a ter na época do grupo de teatro, né, pela escola, do clube de Sim. ciências. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E aí eu assumi comigo um propósito, que quando eu terminasse a faculdade de jornalismo, eu queria me permitir fazer um projeto para conhecer o Brasil de perto, conhecer as pessoas e contar essas histórias. Mas muita coisa aconteceu. A faculdade de jornalismo, na época eu fazia universidade privada, né? E eu não tive acesso a nenhum programa de financiamento, nenhum programa de bolsa, que não tinha muita política pública nesse sentido naquele período ainda. E aí então eu fazia 6 meses de faculdade e aí eu tinha que parar, pagar os 6 meses e voltar, porque a catraca trancava e eu não podia entrar, né? Então começava ali a fazer os movimentos, onde a gente tinha muitos amigos que se reuniam, a gente fazia almoço beneficente, festa beneficente, para juntar dinheiro, pagar aquelas mensalidades e continuar. Então, a minha formação se dependeu muito desse coletivo também, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, Tarcísio, eu fui chamado, já participava de um grupo de teatro, né, que fazia um trabalho com arte e educação há muito tempo, e eu fui chamado para ir a Moçambique, na África, levar essa experiência do teatro na saúde pública. E quando eu fui a Moçambique, foi em novembro de 2005, né? Eu fiquei muito mexido, assim. Eu realmente passei a ter uma outra percepção do que é a vida, porque de repente eu me vi no terceiro país mais pobre da África, onde a expectativa de vida não chegava aos 40 anos, onde as pessoas morriam muito jovens, onde as pessoas tinham muitos problemas, né? A Eliane Ferreira está dizendo aqui que se lembra dessa época de faculdade. Ela era aluna comigo no jornalismo, passava problemas muito parecidos, né? Ela pegava ônibus lá de São Gabriel e vinha para cá para estudar no mesmo curso com a gente. E aí, quando eu volto de Moçambique, eu então falei, bom, agora chegou a hora de colocar aquele projeto em prática. E aí eu resolvi, à época eu trabalhava para uma emissora de TV aqui, né, local, e eu era produtor de um programa. Aí eu resolvi pedir demissão, fazer um acerto na TV, e resolvi comprar uma moto. Eu já tinha financiado a minha casa na época, aluguei a minha casa, até aluguei para um amigo que trabalhava comigo no SBT, né, que era o Álvaro. E aí o aluguel pagava a parcela da casa e pagava a parcela da moto. E aí eu desenhei o projeto, Giro Brasil Duas Rodas, né? Qual que era a ideia do projeto?
eu não tinha recurso para me manter. Então eu tinha que trabalhar nos lugares, juntar uma grana e seguir para frente. Eu ficava na casa das pessoas, eu fazia o que a gente chama de hospedagem solidária, porque a ideia era conhecer o Brasil a partir do brasileiro, né? E eu também fazia trabalho voluntário. Como eu já tinha vindo do teatro, fazia um trabalho muito legal com juventude, eu queria levar a ideia de que, olha, a gente precisa sonhar e acreditar nos nossos sonhos para os jovens da periferia. E aí, então, eu apresentava uma esquete teatral chamada Vitório ou Infelício, que, em resumo, é um personagem que tinha um conflito entre a autoestima dele e que a mensagem era: a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. A gente precisa se mover em direção ao que a gente acredita, porque, por mais difícil que seja, é possível, né? Essa era a mensagem que o sketch passava, né? E aí eu ia fazendo isso na periferia, ia fotografando, ia filmando, ia produzindo textos, colocando num blog, né? E aí, quando eu terminei a viagem, durante 8 meses, eu percorri 22 estados no Brasil, passei por 58 cidades e percorri 33 mil quilômetros, né? Até tá aqui a nossa querida Luzi, da Bahia. A Luzi me recebeu lá em Piauí, na época, na Bahia. Ela e a família dela, né, a família Gomes, me recebeu ali por toda a região da Bahia, me dando hospedagem, alimentação, indicando lugares. E eu pude conhecer pessoas incríveis na viagem, pude conhecer histórias incríveis na viagem. E aí, o livro está sempre do meu lado. Como eu estou no escritório, eu tenho um aqui, ó. Esse foi o livro. Em 2005, eu idealizo a viagem. Em 2006, 2007, eu realizo a viagem. Só que eu só consegui publicar o livro, Tarcísio, em 2015, que foi quando eu viabilizei recursos para isso. Hoje o livro está disponível gratuitamente em PDF, para quem quiser, no nosso site, tá? eduardoromero.com.br. Tem o íconezinho lá, publicações. No ícone publicações você vai achar Giro Brasil livro. Pode baixar, ler, compartilhar, usar à vontade. Eu vou ver se eu consigo um físico para mim, para autografar aí. Pegar um autógrafo seu aí. Quem desejar o físico, a gente tem à disposição na livraria Leitura do Shopping Campo Grande, tá? Ainda tem alguns exemplares lá na livraria. Que bom. Eduardo, você falou aí também, você foi em Moçambique, né? Convidado pelo Ministério da Saúde. E, para quem não sabe, gente, estou falando, como o Eduardo falou, estava preparado para falar do mandato e eu acabei puxando por uma outra linha. É porque, para vocês conhecerem um pouco, porque, como a gente falou no começo, a política depende de homens, e os homens são pessoas do povo, que chegaram aonde estão hoje por justamente acreditar que podem mudar. Eu vejo no Eduardo hoje, quando eu vi principalmente os vídeos, eu nem lembrava, confesso que eu não lembrava, eu vi esses vídeos do Jornal Nacional, né, você ainda estava com a camisa, né, de Clube de Ciências, você falando lá, ou seja, você sempre foi esse jovem que acreditou e que conseguiu chegar num local, ou seja, na vida pública, para fazer, realizar isso que você teve como um sonho de mudança, né? E a gente precisa, Tarcísio, assim, é uma soma de fatores, né? Eu falo sempre assim, uma das coisas mais difíceis de imaginar, quando você tem uma origem numa família simples, de periferia, que veio da zona rural, os meus pais não liam, não escreviam, né? Eu fui o primeiro dos 8 filhos a fazer uma faculdade, a poder experimentar o que era conhecer uma formação de uma graduação, né? De poder depois experimentar até outra graduação, mas a gente sempre teve e tem, né, o desafio da sobrevivência, né? Mas o incentivo é a parte fundamental, porque, como eu te disse, os meus pais tinham, entre aspas, a dificuldade de não terem ido a uma escola, conhecer uma vida acadêmica, mas eles tinham uma sabedoria de mundo, que sabia que quanto mais a gente pudesse descobrir outros horizontes, melhor a gente poderia ser como pessoas, né? E isso foi legal, porque eu recebi esse incentivo, apesar de toda a dificuldade que existia em casa, mas eu recebi esse incentivo para poder correr atrás dos meus sonhos, né? E eu também tive muita gente bacana nas escolas, em especial na escola que eu estudei, nas séries que eu estudei, né? No grupo de jovens, no clube de ciências, no grupo de teatro. E aí, de repente, eu estou como um vereador numa capital de um estado, né? E eu olho para trás e eu falo, poxa, que bacana. Como é gostoso você perceber que a sua trajetória, que não é individual, porque ela precisa desse apoio coletivo, ela pode também inspirar outras, né? Muitas pessoas têm uma história de vida que é isso, que é uma luta, que é uma conquista, que é buscar alternativas, né? As pessoas que
que se colocam à disposição, por exemplo, agora nesse pleito eleitoral, a maioria delas estão mesmo em busca de mudanças, né, de fazer com que a política pública chegue para todo mundo, que as pessoas de fato possam mudar a sua vida tendo sua dignidade respeitada, né? E é muito legal quando você, aqui ao fundo, talvez vocês não vão conseguir ver com muita nitidez, mas é um painel de 10 anos de história do nosso clube de ciências, né? Onde a gente tem algumas fotos, algumas matérias de jornal, que eu muitas vezes gosto de olhar para ela, porque como ser humano a gente também tem um dia que o astral está mais baixo, que a energia está mais baixa, tem dia que a gente está com aquela vontade de virar a mesa e desistir de tudo, aí de repente você respira, concentra, olha para a sua história, para a sua trajetória, olha para as pessoas que estão à sua volta e fala, opa, as coisas são muito melhores do que parecem estar sendo nesse momento, né? E aí você vai juntando uma corrente do bem e vai transformando realidades, né? Eu acho que isso é o mais bacana, né? Pô, legal, olha, parece até que você leu minha mente quando você fala que às vezes a gente está para baixo e acaba tendo que buscar energia, né, em algumas coisas. Porque hoje eu estava até comentando com o Jefferson que hoje eu estava meio cabisbaixo assim, e falando para ele, Jefferson, tem hora que dá vontade da gente desistir. O Jefferson é colega nosso aqui, o Jefferson, que vai estar comigo na quinta-feira. E aí não tem como desistir, né? Quando a gente vê essas histórias aí, como o Eduardo falando, a gente não tem como desistir, não dá para parar. O pessoal agora que está entrando aqui, a Lisa, né? Eu estava vendo aqui pelo celular do Jefinho, que me emprestou aqui, o Ronaldo comentou o seguinte, a rede segue forte. Eu concordo. E já vou puxar um gancho desse comentário que ele fez aqui, a rede segue forte. Agora vamos mudar um pouquinho. Já falamos um pouquinho de quem é o Eduardo estudante, o Eduardo escritor, né? O Eduardo aventureiro. E agora vamos falar um pouquinho do Eduardo vereador. O Eduardo que foi eleito lá em 2012, né, no primeiro mandato dele, ainda pelo PTB, que hoje é o Avante, se eu não me engano, né? Uhum. E filiou-se no Rede em 2015. Eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho por que, Eduardo, sair do seu partido anterior e escolher o Rede. O que fez você ver o Rede como esse partido que tem o Eduardo hoje? Tá, bom, primeiro porque eu tenho uma identidade dentro, né, da rede que pensa... A rede, enquanto partido, ela é um movimento de construção, né? Tanto que a gente até costuma dizer que nós não somos uma sigla, né? É literalmente a ideia de rede enquanto os entrelaçamentos que vão se tendo nas teias que a gente constrói durante a vida que a gente passa por aqui, né? Quando eu estava no PTB, a rede não existia ainda, mas eu já fazia parte de um movimento, né, que era um movimento chamado Nova Política, que até então não tinha intenção de fazer um partido, mas tinha intenção de ocupar partido com outros posicionamentos. Então tinha gente de vários partidos que integrava esse movimento, mas o movimento foi crescendo, a gente foi fazendo outras ações e a gente sentiu a necessidade de criar um partido. E aí trabalhamos para isso, ficamos aí de 2013 até 2015, no processo de criação, coleta de assinaturas, registro e tal. 2015 a rede foi oficializada. E aí, como eu fiz parte desse processo já de criação, de iniciar, desde o início, de pensar um outro movimento, quando se oficializou a rede, eu falei, opa, é aqui que eu tenho mais a minha identidade, é aqui que eu estou mais entre os meus parceiros, né? E fui para a rede. Então, na verdade, a minha ida para a rede, ela foi porque a rede surge enquanto um novo movimento, ela surge dentro de uma parceria de pessoas do Brasil inteiro, pensando em ocupar a política, mas com uma transparência de uma coisa que é fundamental, Tarcísio, na rede, é que a rede sempre trouxe um mantra: não sacralizar a política. O que significa isso? A política não é um lugar de pessoas especiais. A política é o lugar das pessoas como elas são. O Eduardo é o Eduardo dentro da política e fora da política. O Tarcísio é o Tarcísio dentro da política e fora da política. O Expedito, o Jefinho, o Ronaldo, o Jean, a Letícia, o Rafael, todo mundo que é da rede é essa pessoa dentro e fora da rede. Ou seja, aquela história de que a gente é uma pessoa aqui e outra pessoa ali, não é verdadeira, porque nós somos extensão de nós mesmos em todos os lugares. E o que a rede me encanta é esse pensamento de dizer assim, olha, a política é feita por pessoas comuns, pessoas que acertam, pessoas que erram, pessoas que têm um dia com mais energia, um dia com menos energia, pessoas que têm raiva,
que têm carinho, que têm amor, que têm emoção, e pessoas que têm história. O que faz a diferença é que quando isso é transparente, essas pessoas se reconhecem como pessoas e fazem com que você possa, de fato, exercer o papel que é feito para pessoas. E não criar um discurso que não coincide com a prática, né? Ou seja, muitas vezes a gente chama em política jogar para a plateia. Fazer um discurso para agradar a maioria das pessoas é super fácil. O difícil é a sua trajetória, de fato, ser coerente com o discurso que você faz, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui o Ronaldo que está falando dos povos indígenas. A Rede é o único partido que já no seu estatuto, ela determina que os povos indígenas, que a população LGBTQI+, que os direitos humanos, que o bem-estar dos animais, que os direitos ambientais e os direitos sociais como todos precisam ser pauta de todos os mandatos. Ou seja, não é só um discurso, é de fato uma prática, né? Tanto é que nós somos o único partido que tem a primeira mulher índia eleita como deputada federal no país, né? Então acho que assim, é isso que me encantou e que me fez sair do PTdoB. Eu tenho, na época era o PTdoB, hoje o Avante, né? Tenho a minha gratidão a este partido, que na época foi importante para eu ocupar esse espaço, ser vereador de Campo Grande, mas desde o princípio todos os dirigentes do partido sabiam que eu já estava no movimento de criação da rede e que a rede sendo criada era para lá que eu ia e é onde eu me sinto mais à vontade. A minha identidade é mais plena aí. Legal. O Rede, eu também confesso que eu estou conhecendo o Rede, mais, vamos dizer assim, mais agora por dentro, né, pelos bastidores, com a ajuda do Jean, do Jefinho, e eu estou surpreso realmente com a diferença de pensamento de vocês. Né? Como eu estava comentando ontem com o Jean, por que não presidente? Por que porta-voz? Ele falou, não, aqui tudo é tomada, as decisões em conjunto, nós não temos um partido que tem um dono, né? Porque a rede, como você falou, o nome já diz tudo. É uma rede. Exatamente. É incrível, realmente. E a gente precisa se ajudar, né, Tarcísio? Porque, assim, quando você... É simbólico, porque, por exemplo, quando você opta por ter um porta-voz e não um presidente, porque o presidente, o nome em si, já dá a ele poderes maiores do que os comuns, né? Um presidente é aquele que preside, é aquele que tem a palavra final, é aquele que determina ou que assina os documentos. Um porta-voz é quem porta, é quem leva aquele pensamento de um coletivo para frente. Ou seja, são os pequenos gestos que você percebe isso e que, assim, que não é só discurso. Quando você participa de uma reunião da rede, a gente tenta buscar o chamado consenso progressivo. O que é o consenso progressivo? Não é a opinião do Tarcísio contra a opinião do Eduardo e vai para a votação, quem tiver mais voto ganha. Não. O consenso progressivo significa aquilo que o Tarcísio traz e aquilo que o Eduardo traz pode se juntar de alguma forma e virar uma nova concepção, de forma que contemple os dois ou que pelo menos agasalhe o principal teor da ideia dos dois. E essa troca de diálogos, ela às vezes é mais demorada, ela às vezes é um pouco mais extensa, mas o resultado é muito legal porque não tem o vencido e o vencedor. Tem a construção coletiva, né? E isso, para mim, é um exercício fantástico, sabe? Bacana, legal. O Eduardo, eu marquei também aqui, né? Além do seu ter escolhido rede, eu marquei aqui uma pergunta que pediram para eu fazer para você. Eu até notei para não esquecer. Por que o mestre e doutor em comunicação, ator, jornalista, bacharel em direito, acolheu tanto o ambientalismo? Porque, para mim, tem uma coisa que está cada vez mais clara. A gente precisa tirar essa ideia de polarização de tudo que existe no país, em especial com as questões ambientais. Hoje, quando a gente fala sobre meio ambiente, as pessoas acham que meio ambiente é o Pantanal que está se acabando em fogo agora, né? A gente está aí entristecido pela história, de novo se repetindo, mais uma vez um ano de destruição por conta do fogo, da falta de infraestrutura, da falta de prevenção, aí a gente não consegue dar conta dos incêndios. Mas não é só isso. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só do córrego Bálsamo, que está ali nas margens do Santo Eugênio, e que, infelizmente, durante muito tempo da vida, era um esgoto a céu aberto, hoje está recuperado, ainda tem alguns problemas com invasões, alguns problemas com esgoto clandestino, mas muito menor do que o que era antes, né? Quando a gente fala de meio ambiente,
não é só o bioma da Amazônia que sofre de novo com desmatamento. Esse ano já aumentou 30% o desmatamento. Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de tudo que agasalha a vida. Nós estamos falando do único lugar que nós, eu, Eduardo, Tarciso e todos que estão acompanhando essa live aqui agora, por exemplo, podem sobreviver. Porque o meio ambiente é o espaço que de fato garante a nossa sobrevivência. E eu fiz uma decisão em defender as questões ambientais, porque a gente precisa, primeiro, trabalhar com essa desconstrução que foi colocada de que defender o meio ambiente é ser contra o desenvolvimento econômico, é ser contra a geração de emprego e renda, não. Desenvolver o meio ambiente é pensar um tripé chamado tripé da sustentabilidade. Esse tripé, ele só funciona com as 3 pernas equilibradas, que é a questão social, a questão econômica e a questão ambiental. Para a gente resumir de uma forma muito simples, eu não consigo ter um meio ambiente equilibrado se eu não tenho garantia de que as pessoas tenham dignidade, se elas não moram bem, se elas não comem bem, se elas não têm trabalho, se elas não têm emprego, se elas não têm renda, se elas não têm o direito de ir e vir, se elas não têm uma segurança pública que funcione, se elas não têm uma escola que funcione adequadamente. Perceba como tudo está interligado. Então, eu só consigo atingir qualquer questão ambiental quando eu respeito a questão social e a questão econômica. E aí sim eu consigo equilibrar os 3 pontos, né? Então, a minha escolha, Tarciso, pelas questões ambientais, ela se deu primeiro por conta da própria experiência de vida. Já na adolescência, na Escola José Barbosa Rodrigues, a minha primeira experiência em exercício de cidadania foi lutar pelo Córrego Bálsamo, que à época era o único lugar que nós, famílias pobres da periferia de Campo Grande, porque à época o bairro universitário não tinha a infraestrutura que tem hoje, a gente só tinha acesso ao Córrego Bálsamo, porque ninguém tinha piscina em casa, ninguém tinha acesso a um clube com piscina. Se a gente quisesse se refrescar do calor, era no Córrego Bálsamo, que estava sendo todo poluído. E ali eu aprendi a viver em defesa da comunidade e a pensar cidadania, né? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a nossa porta-voz Tatiana, que está aqui também acompanhando a gente presente aí. Beleza. A Tatiana, o Ian, o Jefinho também está acompanhando a gente aqui. Bastante pessoa acompanhando a gente aqui. O Ângelo Lourenço e o pessoal que está assistindo. Eduardo, questão ambiental é tão importante, até fazendo um gancho que você falou, quem está acompanhando, por exemplo, a situação no governo federal aí, os investidores internacionais, inclusive, estão nesse entrave com o governo federal de não trazer novos investimentos enquanto não forem resolvidas essas questões, como você citou aí, essas questões ambientais na Amazônia, no Pantanal. O mundo inteiro hoje entende que a economia tem que ser sustentável, né? E isso está trazendo problemas até para o Brasil. E Tarciso, e esse grupo de empresários internacionais não estão pressionando o Brasil a cuidar da Amazônia só porque eles acham bonitinho o meio ambiente, não. É porque eles entendem que a Amazônia representa muito no PIB internacional, inclusive para a geração de riqueza, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né? Porque nós temos, por exemplo, só a biodiversidade hoje. O que é essa biodiversidade? A biodiversidade é essa grande variedade de vida que a gente tem, de espécies de plantas, de animais, de insetos, de peixes, de anfíbios e etc., que geram, por exemplo, produtos tanto para cosméticos quanto para fármacos, né? Hoje em dia, você só desenvolve alguns remédios a partir do conhecimento científico que você tem das plantas, dos animais, né? Das algas, da vida marinha, da vida aquática, tanto de água doce quanto salgada. Ou seja, quanto mais você tem biodiversidade e vida preservada, mais alternativa você tem para a geração de renda, de emprego e de alternativas para o setor industrial. Então, quando o setor... É essa que é a grande chave, né? A gente precisa ver que, olha, quando um grupo de 40 empresários de potência internacional pressiona o país e diz, olha, se vocês não conterem o desmatamento da Amazônia, nós vamos deixar de fazer investimentos aí, o recado que eles estão dizendo não é só a gente gosta da Amazônia. A Amazônia preservada dá resultado para o negócio desses grupos e de outros grupos também, né? Porque muita coisa sai da própria floresta e do próprio meio ambiente, inclusive. Verdade, realmente. Eduardo, nossa hora está voando, já temos bastante tempo aqui conversando. Eu vou controlar o reloginho aqui para não deixar cair, né, em respeito Passa ao nosso rápido, público. né? Passa muito rápido. É conversa para mais de hora nesse gente sentar, mas infelizmente a gente tem submisso ao tempo. Eduardo, é o seguinte, antes da gente fazer a última pergunta, eu queria que você pontuasse então agora
do tempo que você entrou como vereador, eu queria que você pudesse, vamos ver, fazer um inventário aí. O que você lembra que você tinha como promessa de campanha, que você conseguiu cumprir, e o que você tinha como promessa de campanha que você ainda não conseguiu cumprir, que você tem na sua mente que você vai, não, eu ainda vou conseguir cumprir isso aqui ainda está faltando. Ótima pergunta, Tarcísio. Bom, eu acho que assim, nós não fizemos promessas que não fossem possíveis de serem cumpridas, né? A principal promessa que nós fizemos, eu digo nós porque eu fui o vereador, mas dentro de um grupo que tem construído esse projeto e esse trabalho, né? O que a gente mais se propôs a fazer foi fazer mediação. Trazer as demandas da sociedade e mediar as soluções com a política pública. Seja isso numa secretaria, numa prefeitura, seja isso num outro órgão que fosse necessário. Fosse, inclusive, muitas vezes necessário até usar Ministério Público e os tribunais de justiça, né? Então, eu te diria que do aspecto de fazer mediação, a gente tem dado conta do recado. Temos feito as mediações que a gente se propôs. Todos aqueles que procuraram o gabinete, todos aqueles que foram atrás do nosso mandato pedir esse espaço de mediação, foram ouvidos, fizemos o diálogo, avançamos com as demandas e tentamos encontrar as alternativas. Evidentemente que tem coisas que não dependem só da vontade de querer resolver, elas são um pouco mais complicadas, algumas não são competência do município, mas a gente se propôs a fazer mediação e posso te dizer que na nossa avaliação temos conseguido fazer bem esse papel. Agora, muitas coisas, elas são muito lentas, né? Por exemplo, tem um projeto de lei que ela veio de uma necessidade da sociedade, que é a isenção de IPTU para casas alagadas referente a chuvas em Campo Grande. Esse projeto ele surgiu porque muitos bairros como Portugalo, a região do Santo Amaro e vários outros nos procuraram, porque toda vez que chovia e que chove, várias casas são alagadas e eles ainda assim têm um prejuízo, perdem imóveis, desvaloriza a sua casa e ainda tem que pagar o IPTU para a prefeitura. Nós entramos junto com a OAB e com várias associações com um projeto. Esse projeto foi aprovado na Câmara, vetado pelo prefeito, depois voltou para a Câmara, manteve o veto. No ano seguinte, reapresentamos, aprovou na Câmara, o prefeito vetou, derrubamos o veto, foi para o prefeito entrou com a representação do Tribunal de Justiça, ou seja, ele levou um processo aí de quase 5 anos para, de fato, conseguir existir como lei. E hoje ainda falta um detalhezinho, ele já está no ordenamento jurídico, mas ele ainda não foi regulamentado pelo Executivo. Ou seja, a gente tem brigado, conversado e tentado fazer com que o Executivo entenda a importância de fazer a regulamentação. Por quê? Com a regulamentação, você garante o acesso pleno, mas o município nem sempre quer abrir mão de cobrar os seus impostos em benefício da população. Então eu te diria que esse é um exemplo de uma coisa que a gente ainda tem que lutar e tem que convencer, e vamos convencer o Executivo a fazer essa regulamentação o mais rápido possível, tá? Agora, a política, ela é muito dinâmica, Tarcísio. Você imaginar que você consegue fazer coisas com muita rapidez, nem sempre é como se quer. Porque existem processos e procedimentos. Eu te diria que, para mim, enquanto vereador, a maior satisfação é de ver que o nosso mandato tem contribuído para as pessoas entenderem quais são os caminhos que existem para a política pública. Hoje é muito orgulhoso a gente poder falar, nos dá muito orgulho, na verdade, quando a gente está numa audiência pública e uma liderança comunitária que vem desde lá do começo, das primeiras audiências públicas participando com a gente, se levanta e se posiciona com dados, com número, com informações, sabe falar o que é um PPA, o que é uma LOA, o que é um LDO. Isso para a gente é o maior ganho. Por quê? A gente sabe que essa consciência política é que faz a diferença. O desafio não é as pessoas ficarem refém de um vereador ou de uma vereadora. É as pessoas entenderem que esse vereador ou essa vereadora, que esse político que está ali, ele está para mediar e abrir portas, né? Então eu te diria que assim, tem muita coisa para fazer? Tem, porque as coisas são dinâmicas. Todos os dias surgem novas demandas, novas situações. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma pandemia sem referência anterior, né? Muitas adaptações, muitas situações novas. A gente conseguiu fazer até o momento, Tarcísio, mais de 150 projetos. Então tem projeto na área de mobilidade urbana, na área de feiras, na área de meio ambiente, na área de saúde, né? E tudo isso foi resultado de construção coletiva. Nenhum dos nossos projetos surgiu dentro do gabinete só da vontade da equipe. Foi sempre discutido numa audiência pública, ou trazido por uma comunidade, ou discutido com determinado segmento, porque, no nosso entendimento, a política pública
tem que ser para as pessoas. Ela precisa ser, de fato, algo que atenda à demanda social. E a sociedade é que tem que indicar o caminho disso, né? Verdade, bacana. Você tocou em pandemia. Para quem não sabe, pessoal, além de ser o vereador aí, o Eduardo ele é o presidente, né? Está como presidente, né, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do município. Aí, Eduardo, Isso. antes da gente terminar, comenta aí, se é que você pode falar. Claro que você pode. Posso. Você tem conhecimento do assunto. Como é que está a saúde financeira de Campo Grande hoje com essa pandemia? Está feia a mesma coisa? Tá complicado. Nós, assim, a cidade de Campo Grande, ela tem um orçamento que é importante a gente compreender como ele funciona, né? Campo Grande é uma cidade que tem uma boa arrecadação própria, então aqueles impostos que são provenientes da própria cidade, eles sempre estão bem, porque o campograndense paga bem os seus impostos, tem uma boa contribuição, porém a conta não fecha. 40% do dinheiro que a gente tem de todo o orçamento é do que a gente arrecada na cidade. Os outros 60% são repasses externos. Ou seja, a gente depende muito daquilo que o governo do estado e o governo federal, os empréstimos, os financiamentos, as outras instituições financeiras passam para Campo Grande. E aí qualquer corte que você tem no orçamento de repasse, ele reflete muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem clássico. Há pouco tempo, o governo do estado fez uma readequação no repasse de ICMS. Cortou 0,3% da cidade de Campo Grande, significava 3 milhões por mês. Só aí já deu um baque muito grande. Por quê? Ao final da conta, nós temos mais de 30 milhões sendo cortados por ano de uma cidade que depende desse recurso. Então, isso faz com que a nossa questão orçamentária seja muito frágil. E nesse momento de pandemia, caiu a arrecadação com recurso próprio, quase 80%, e caíram muitos dos repasses, tanto estadual quanto federal. Tem dinheiro que veio especificamente para a questão do enfrentamento da pandemia? Tem, mas em detrimento desse recurso, foram cortados de outras fontes, né? Então a gente tem um risco, o próximo orçamento de Campo Grande não é um orçamento que tem grandes volumes para fazer muitos investimentos, ele vai ser o que a gente chama de um orçamento bastante pé no chão, bastante comportado dentro dessa realidade, ou seja, não dá para fazer extravagância, vai ter que ser tudo no limite, muito detalhado, para que a gente possa dar conta das obrigações municipais. Vai ser um ano, então, de, vamos dizer assim, aperto no cinto, né? Vai ser mais de recuperação do que de investimento. Mas com um bom planejamento e uma boa transparência no orçamento fica fácil. Porque muitas vezes o que falta nos municípios, e em Campo Grande às vezes isso acontece também, é que a população opina pouco no orçamento. A gente precisa ouvir mais as pessoas para junto com elas definir o que é prioridade. Porque às vezes o político acha que a prioridade é construir uma escola. Ele tem números que mostram que a escola é necessária, mas quando a comunidade é consultada, a escola fala, a comunidade diz, não, olha, nesse momento, mais do que a escola, a gente está precisando do posto de saúde. Então, quanto mais a gente puder dialogar com a comunidade, melhor para definir as prioridades e otimizar o recurso público, né? Eu falo sempre, Tarcísio, que o orçamento público é como o orçamento doméstico. Se você mora numa casa com mais alguém, seja sua esposa, seu esposo, seus pais, enfim, se você mora com mais de uma pessoa na casa, você tem que planejar em conjunto o orçamento. Você tem contas que são fixas, a água, a luz, o telefone, o IPTU, que você já sabe que é aquilo, mas você tem as variações. E conforme você planeja, você pode fazer um churrasquinho no final de semana ou uma viagem de final de semana. Ou você vai ter que, naquele final de semana, mudar o seu cardápio e mudar o seu destino, né? E tudo isso só pode ser feito quando a sociedade sugere, participa e define as prioridades em conjunto. Legal. Eu lembro que ali onde eu trabalho houve uma reunião há um tempo atrás do plano diretor, né? Campo Grande, foi cuidar da comunidade e nós divulgamos lá e realmente muito poucas pessoas da comunidade ali no bairro. E aí é como você falou, quando a população não participa da decisão, depois não tem nem o que cobrar, né? Porque não sabe o que foi decidido, né? Se teve representante da comunidade e decidiu por aquilo, a maioria que não foi, não opinou, né? E aí, como você disse, foi escolhido por uma minoria. Não representa a vontade maior, mas a vontade maior não optou por estar lá e opinar, né? É verdade. E precisa, né? Precisa porque, assim, tem uma máxima que a gente diz o seguinte, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta.
Isso já é um pensamento filosófico de muitos anos atrás, né? E um outro ponto é que, assim, a política não deixa espaço vazio. Alguém vai ocupar esse espaço. Então, se você tem a oportunidade de ir numa audiência pública, numa reunião pública, né, dar a sua ideia, discutir o que você pensa, e você não vai, quem está lá vai fazer por você. É como agora, nós vamos ter as eleições. Vão ter muitos candidatos. Né? Eu sempre digo, 29 cadeiras vão ser ocupadas a partir de janeiro do ano que vem. O que vai definir se essas 29 cadeiras vai ter gente mais compromissada com o que a gente acredita, com o que a gente defende, com o que a gente acha que é o ideal para a nossa cidade, é como é que a gente se comportou na escolha. É como é que a gente se comportou no processo de eleição, de campanha, como é que a gente falou com essas pessoas, né? Porque no final das contas, esse espaço não vai ficar vazio. E ele não fica vazio nem nas igrejas, nem nas associações, nem nos sindicatos, nem nas câmaras municipais, nem nas escolas, porque o espaço foi feito para ser ocupado. Então o que a gente precisa é, de fato, despertar o nosso interesse, a nossa cidadania, para a ocupação desses espaços, né? Como o Alexandre Figueiredo está dizendo aqui, o silêncio dos bons é o sim para os demais. E é verdade. Se você se cala, alguém fala por você. É verdade. Eduardo, nossa hora está voando aqui. Eu vou deixar um tempo agora para você finalizar suas considerações finais, mais ou menos igual eu fiz com o Jean ontem. Ontem eu falei com o Jean olhar no olho da pessoa que está assistindo a gente e falar se pode ou não confiar no Rede. Então hoje nós vamos fazer assim. O Eduardo Romero agora pode olhar nos olhos de quem está assistindo a gente e dizer: nós podemos confiar no Eduardo Romero daqui para frente, como a gente já tem confiado nesses mandatos aí? Olha, o maior orgulho que eu tenho é de poder levar uma vida pública transparente, aberta e com muita sinceridade naquilo que a gente tem feito enquanto vereador, enquanto agente público, né? Eu costumo dizer, Tarcísio, que eu estou na política não porque eu escolhi a política por qualquer outra coisa que não seja a vontade de fazer pelo coletivo. E eu vou fazer política em qualquer espaço que eu estiver. Se eu olhar para a minha trajetória hoje, com muita tranquilidade e com bastante clareza, eu vou ver que o que eu aprendi a fazer foi política. Lá na adolescência, no clube de ciências, lá na juventude, com um grupo de teatro, com um grupo de jovens, quando eu fui presidente da Associação de Moradores aos 20 anos de idade, quando eu me candidatei pela primeira vez e fiquei como suplente em 2008, depois tive um mandato em 2012 para 2013, tenho tentado levar minha vida pública da maneira mais clara e transparente possível. É claro que, como ser humano, a gente erra tentando acertar, a gente às vezes poderia ou gostaria de fazer mais e nem sempre a gente tem as ferramentas adequadas para tudo isso, mas uma coisa eu posso te dizer, eu tenho muito orgulho do que eu faço, muita confiança no meu trabalho e tenho uma esperança de que dias melhores sempre vão estar por vir e que depende da nossa união, da nossa junção, da nossa força e do nosso reconhecimento. O que eu posso te dizer é que, olhando olho no olho, como você me pediu, é que eu estou sempre comprometido e aberto a fazer o melhor que eu posso dentro de todas as limitações que eu tenho, seja na função que for. Seja como vereador, seja como pesquisador, seja como arte educador. Eu amo o que eu faço e quero continuar fazendo pelo coletivo. Beleza. Eduardo, eu só posso dizer, no fim da nossa conversa agora, que eu agradeço muito. Vou começar agradecendo desde a ajuda que você deu lá, né, onde eu e o Jefferson trabalham, né, que você foi lá dar palestra para a gurizada, graças à sua palestra e a outra, a vereadora, como é o nome dela, Jefferson? Aí, foi a enfermeira Cida que teve lá. A enfermeira Cida foi lá também deu a outra palestra. Queria agradecer você, graças a vocês dois, nós conseguimos colocar 2 alunos nossos lá como vereadores mirins. Agradecer também o espaço que o Rede, você, o Jean, o Jefinho abriram para mim, né? E agradecer a sua presença, cara. Você realmente, e agradecer pelo seu livro, pela sua história de vida, né, que a gente ficou conhecendo agora, e agradecer porque você não vai desistir, né? Estamos aí, firmes e fortes. Eu aqui agradeço, Tarcísio, a oportunidade, o incentivo, né? E volto a te dizer, a política a gente faz em todos os espaços, né? O que você está fazendo é um ato da maior qualidade para a política. Você está dando visibilidade e transparência para que as pessoas que estão do outro lado possam conhecer os partidos, as pessoas, os pré-candidatos, os ocupantes de cargos, porque você está mostrando para as pessoas que existe essa possibilidade e que isso é um direito de todos nós.
né? Você está colocando em prática o que a gente tem de melhor, que é a nossa cidadania política, né? Então, assim, te dizer que é muito bacana quando a gente tem pessoas que entendem isso e fazem isso de forma clara, transparente, né? O Tarcísio está dizendo lá na escola, a gente tem o prazer, eu tenho a felicidade de ser o padrinho, né? Que a gente usa esse nome no projeto Parlamento Jovem, do Gabriel, que é um jovem de 12 para 13 anos, que fez uma redação, que foi selecionado publicamente para ter a experiência do Parlamento Jovem, que é exatamente essa ideia, que essa moçada experimente o que é fazer política na prática para tomar gosto. Por quê? Os novos tomadores de decisão vão vir desses grupos. E é importante que quanto mais a gente se familiarize, quanto mais a gente conheça e tenha o hábito de discutir e participar da política, melhor vão ser as decisões políticas sempre, né? Eu agradeço mais uma vez, Tarcísio, a oportunidade e estou à disposição, sempre que precisar, viu? Legal. Eduardo, eu agradeço muito. Todos vocês que assistiram, eu também agradeço muito. Agradeço o Jean, Jefinho. Lembrando, pessoal, quinta-feira a gente volta com o Jefferson, também aqui do Rede, que é pré-candidato. O Eduardo também está tentando aí a reeleição, né? Amanhã também tem uma live, só que com a Michele, que é uma consultora financeira. Nós vamos estar falando sobre economia no tempo de pandemia. É uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos também, Eduardo. Se quiser assistir aí conosco, vai ser no meu Instagram aí, também no mesmo horário, às 18 horas. Tá? E na quinta-feira, feito o convite para todos vocês assistir o Jefferson conversando com a gente. Eduardo, vamos ficar por aqui para a gente não cair, né? Vou deixar o pulso na mão. Um abraço. Espero ter tempo de eu conseguir esse livro aí para você autografar para mim. Antes de nós encerrar, mostra novamente aí a capa do livro para o pessoal ver aí. Tá aqui. Só lembrando que, olha, é só entrar no site eduardoromero.com.br e aí lá você vai ter o ícone publicações. Baixe em publicações, tem PDF, pode usar à vontade, tá? Tarcísio, brigadão. Um abraço especial para o Jefinho também, outro grande guerreiro, um cara que tem, assim, uma história de vida incrível e que nos orgulha muito de fazer parte do time da rede, tá? Obrigado pela parceria aí, uma boa noite. Obrigado, pessoal. eduardoromero.com é o site do vereador ali. Fui lá também que eu estudei um pouco sobre a vida dele. Tem muito vídeo legal lá. Você pode entrar, pode assistir. Nós vamos ficando por aqui e compra o livro, ajuda o vereador lá. Eu tenho certeza que é uma experiência maravilhosa esse livro aí. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço. É mais um Descafeinado News e fica por aqui. Obrigado a todos. Valeu. Valeu. 55